Senhor presidente, senador Randolfo Rodrigues, autor desta proposta de uma sessão especial em comemoração ao comício e às reformas de base que há 50 anos atrás foram propostas pelo presidente João Goulart, senador Cristóvão Buarque, meu amigo, companheiro, senhores aqui presentes, senhor Aldemário Araújo Castro, representando a OAB, pastora Rumi Benck, o padre Hernani, que teve que se ausentar, a todos os presentes, sindicalistas, minha vice-presidente da comissão e meu caro amigo Diego Moleiro, embaixador da República Bolivariana, da Venezuela, a todos os presentes, o meu muito obrigado. Meu muito obrigado porque, nesse momento dos 50 anos, o Brasil vem fazendo uma profunda reflexão sobre os acontecimentos de 1964 que nos conduziram ao lamentável golpe de Estado que conduziu o povo brasileiro a 21 anos de ditadura, 21 anos de silêncio, 21 anos de perseguições, 21 anos de torturas, 21 anos de falta de habeas corpus, 21 anos onde foi fechado o Congresso Nacional, 21 anos onde este país e este povo não mais querem viver. E por isto a reflexão se faz presente. A reflexão de uma proposta que o presidente João Goulart tinha 50 anos não era apenas uma proposta de governo. João Goulart tinha 50 anos com a propositura das reformas de base que modificariam as estruturas sociais, econômicas e políticas. Ele tinha um projeto de nação. E quando dizemos um projeto de nação, é porque já naquele momento o Brasil precisava mexer nas suas estruturas sociais, mexer em alguns privilégios das elites brasileiras, muitas delas até hoje arraigadas nesses privilégios e que, de uma certa forma ou outra, ainda impedem o desenvolvimento do país e impedem, sem dúvida alguma, que o Brasil avance no caminho da distribuição de oportunidades, de um país mais solidário e de um país mais justo socialmente, um país onde todos aqueles, tanto aqueles que nasceram em berço esplêndido, quanto aqueles que ainda hoje sofrem num Brasil injusto. Senador Cristóvão Buarque fez um pronunciamento que nos levou à imaginação. Imaginemos a reforma agrária proposta pelo presidente João Goulart. Imaginemos a reforma tributária proposta pelo presidente João Goulart. Imaginemos a reforma bancária proposta pelo presidente João Goulart. Imaginemos a reforma universitária e educacional proposta pelo presidente João Goulart. Imaginemos a proposta de um nacionalismo que ainda no próprio comício decretava que o nosso subsolo e as refinarias de petróleo de nosso país teriam que ser passadas imediatamente para a Petrobras. Imaginemos a remessa de lucros que o presidente João Goulart exigia e ainda defendeu na Organização das Nações Unidas, o ponto de vista brasileiro, junto com Santiago Dantas e outras tantas figuras que representavam o governo brasileiro. Imaginemos isto hoje. Imaginemos uma reforma agrária em nosso país que encontra-se parada. Imaginemos uma reforma agrária que em nosso país hoje é muito mais difícil de ser feita, pois quando proposta em 1964, nós tínhamos uma realidade diferente. O Brasil tinha, na totalidade de sua população, apenas 25% de sua população morando nas cidades. E 75% de nossa população morava no campo
e aonde seria mais fácil esta reforma. Jango queria uma reforma agrária onde o investimento público tinha valorizado os latifúndios. E esse investimento público era, sem dúvida alguma, nas rodovias federais, nas ferrovias federais, nos açudes e barragens, aonde o investimento público nacional tinha sido realizado e tinha valorizado estas propriedades. E também por quê? Porque, sendo em cima das rodovias, os assentados ou os novos proprietários rurais teriam o escoamento de produção, teriam assistência técnica, teriam mercado para vender a sua produção. E Jango queria, naquele então, fazer 1 milhão de novos proprietários rurais exatamente nas propriedades de 10 quilômetros na beira dessas ferrovias e rodovias, para desenvolver exatamente a nossa indústria que estava nascendo. Jango queria dar títulos de propriedade a 1 milhão de novos proprietários rurais para que a nossa economia interna pudesse produzir 1 milhão de tratores, 1 milhão de geradeiras, 1 milhão de novos implementos. Os Estados Unidos fez isso. Outros países capitalistas fizeram isso. Mas aqui Jango era comunista. Aqui Jango era um comunista por querer dar título de propriedade a 1 milhão de novos agricultores. Imaginemos, senador Cristóvão Buarque, que nós tivéssemos hoje a lei de remessa de lucros. Há 20 dias atrás, o próprio jornal Globo dizia: ganham aqui, remetem para lá. O absurdo que em 4 anos as nossas telecomunicações, e dentro delas a Eletrobras, que se foi como um patrimônio do governo João Goulart, se foi para a venda para a França, para o México, para a Itália, de nossas telecomunicações. O próprio Globo colocou na primeira página de economia: estas teles, em 4 anos, remeteram todas elas 95% dos lucros obtidos aqui no Brasil, representando isto quase 40 bilhões de reais tirados do bolso de todos os brasileiros. E nós continuamos a reclamar por telefone, falando com uma secretária eletrônica, sem ter resposta, quando eles estão remetendo o nosso dinheiro, sem deixar apenas 5% no investimento para as novas comunicações. Imagino eu, senador Cristóvão Buarque, o que será de nossas comunicações se o Brasil tem um problema de fronteiras, se tem um problema de guerra? Nós ficaríamos mudos se nós brigarmos com a Espanha, se nós brigarmos com o México, se nós brigarmos com a Itália ou com a França? Imaginemos, como dizia o senador Cristóvão Buarque, uma reforma educacional. Imaginemos o Brasil com uma universidade a partir de 1964, uma universidade que criasse seres humanos, que não criasse esta meritocracia herdada da ditadura, uma meritocracia que colocou numa geração inteira ou em 2 gerações de nosso país o competitivismo. Neste país, uma das heranças, além das torturas, das mortes e dos desaparecimentos, é o competitivismo puro daquele que tem que disputar uma vaga aqui ou lá, e só vale aquele que é melhor ou é bem mais avaliado em nosso país. Aonde ficou para trás em nossa universidade os valores fundamentais de uma sociedade, que é o humanismo, a solidariedade. Tudo isto, imaginemos, senador Cristóvão, que ainda teremos que lutar muito pela frente para implantar a federalização da educação de base e tantas outras reformas que esse país ainda não fez. Imaginemos um Congresso com representantes que realmente representem
os anseios populares. Imaginemos um Brasil que não se precise de 6 milhões de reais para eleger um deputado federal por São Paulo, porque sem dúvida alguma ele será empregado daqueles que o financiaram e não representará o povo brasileiro. Imaginemos uma reforma política onde pudéssemos ter um cientista discutindo no Congresso Nacional a energia atômica. Esse cientista teria, evidentemente, que ser eleito através de uma lista partidária, porque ele não tem voto e não teria o dinheiro. Imaginemos uma eleição proporcional em 2 turnos. Enfim, senador Cristóvão Buarque, imaginamos tanta coisa para um Brasil mais justo e mais digno nas suas aspirações e no seu destino. Quero agradecer, meu caro amigo, senador Randolph, a lembrança destas reformas. A lembrança deste projeto de nação que não foi possível realizar no Brasil porque as elites nacionais se aliaram às multinacionais, se aliaram ao interesse das multinacionais, principalmente por uma política de Estado do Departamento de Estado americano, que interviu sistematicamente na América Latina e continua intervindo, como estamos vendo aí na crise da Venezuela. Imaginemos um país livre, um país soberano, onde nós brasileiros pudéssemos ser donos de nosso destino. Imaginemos, senador Cristóvão, um país como o Jango queria e pregou através de Santiago Dantas a autodeterminação dos povos, que foi isto que gerou uma das grandes tensões entre Jango e o governo americano, porque ele se nega a intervir na Baía dos Porcos, na ilha de Cuba. Imaginemos Jango quando instruiu a sua política externa para votar contra o colonialismo. O colonialismo, inclusive, de nossos portugueses, que naquele então exigiam a votação a favor de Portugal contra a emancipação das colônias portuguesas. Imaginemos um país onde hoje nós tivéssemos plena consciência de que a justiça social fosse mais importante que o PIB. E Jango, senador Cristóvão, já no exílio dizia, um país mais rico não é aquele que tem um PIB maior, não é aquele que exporta mais, não é aquele que tem uma balança comercial favorável. Um país mais rico é aquele onde o seu povo tem um índice de desenvolvimento melhor, onde as crianças estão melhor cuidadas, onde as oportunidades são idênticas para todos. Obrigado, senador Randolph, por lembrar mais uma vez de que há 50 anos atrás tivemos um projeto de nação. E obrigado porque este tipo de datas e este tipo de manifestações fazem o Brasil pensar e fazem que o Brasil é possível por um Brasil mais justo, um Brasil mais soberano e principalmente mais independente. Obrigado.